Agora, a ênfase ainda no primeiro versículo vai ser na segunda parte, porque esse versículo começa dizendo que o Apocalipse, né, é uma revelação, Apocalipse, uma revelação de Jesus Cristo. E a ênfase agora vai ser em Jesus Cristo. Por quê? Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gramática dessa frase, dessa afirmação, ela pode ser vista de duas maneiras. A primeira delas, eu vou falar aqui um pouco de gramática, porque quando a gente vai ler um livro, principalmente um livro que ele foi traduzido de outra língua, né? Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego e ele foi traduzido para várias outras línguas até chegar no português brasileiro. Então, quando a gente vai analisar uma frase, uma colocação, a gente precisa entender um pouquinho da gramática, de como foi construída aquela frase, para entender o sentido do que está sendo dito, né? Para que você não confunda, porque existem muitas palavras em todo o contexto, inclusive na Bíblia, que elas podem trazer um duplo sentido ou te dar uma dupla interpretação, né? Não é diferente no livro do Apocalipse, por isso a gente precisa entender a gramática. Então eu vou falar aqui, ó, quando a gente fala da revelação de Jesus Cristo, essa frase ela também pode ter uma dupla interpretação e a gente precisa entender qual delas está valendo nesse livro, né? No contexto desse versículo em específico. Então, quando a gente olha para a gramática, existe uma coisa que é chamado de genitivo subjetivo ou genitivo objetivo, tá? Se você não entende muito disso, depois dá uma procurada ali no Google para você entender um pouquinho melhor. Eu vou explicar com breves palavras só para você entender o contexto dessa frase. O genitivo subjetivo, ele é mais ou menos uma voz ativa. O genitivo objetivo é uma voz passiva, né? Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Poucos comentaristas acreditam que a frase "a revelação de Jesus Cristo" esteja numa frase, num tom de genitivo objetivo. A maioria das pessoas vai entender que essa frase é um genitivo subjetivo. E eu vou explicar para vocês o que isso significa. Quando a gente fala assim, ó, eu vou usar o meu nome só como um exemplo para vocês falarem, ou até o nome do meu canal aqui para você entender. Se eu dissesse, olha, esse vídeo é um estudo do Thiago Tis. Lembra a frase revelação de Jesus Cristo? Se eu dissesse, esse vídeo é um estudo do Thiago Tis, você poderia interpretar de duas formas essa frase. Num genitivo objetivo, o estudo ele seria sobre o Thiago Tis, né? Esse vídeo é um estudo do Thiago Tis, ou seja, é um estudo sobre o Thiago Tis, sobre a vida do Thiago Tis, né? É um estudo do canal Graça e Conhecimento, ou seja, sobre o canal Graça e Conhecimento. Se eu usasse essa mesma frase falando sobre o vídeo do Thiago Tis, né? Só que numa voz, num genitivo subjetivo, o vídeo não é sobre mim, sobre a minha pessoa, mas é um vídeo meu explicando sobre algo, falando sobre algo. Entenderam a diferença? Quando eu falo que algo é do Thiago Tis, eu posso estar falando sobre mim ou algo de mim para os outros. Então, é algo sobre ou algo de alguém. São mais ou menos essa ideia, tá? Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque quando a gente fala da revelação de Jesus Cristo, que essa é a grande ênfase, a revelação de Jesus Cristo, ela poderia soar da mesma forma. É uma revelação sobre Jesus Cristo ou uma revelação que pertence a Jesus Cristo, que ele está dando às pessoas? Por quê? Se a gente usasse um genitivo objetivo, a revelação ela seria sobre Jesus, né? É como se a ênfase está nas pessoas que estão falando de Jesus, ou seja, a revelação ela pertence a João, ela pertence a nós que pregamos sobre Jesus, revelação sobre Jesus, né? Mas a verdade é que quando você para estudar, e a maioria dos comentaristas também creem dessa forma, é que quando o texto fala revelação de Jesus, não é sobre Jesus, mas é uma revelação que pertence a Jesus, tá?
tá? Então, quando a gente lê essa primeira frase, revelação de Jesus Cristo, não é uma revelação sobre Jesus, embora todo o livro do Apocalipse vai estar falando sobre o Pai e sobre o Filho, sobre o trono de Deus e o Cordeiro, né? Mas a ênfase da frase que está sendo construída aqui é uma revelação não que fale sobre ele, mas uma revelação que pertence a ele, que pertence a Jesus. Então a ênfase dessa frase é um genitivo subjetivo, uma revelação de Jesus, uma revelação que pertence a Jesus, que ele está entregando à igreja, que ele está entregando para nós, tá bom? Então essa é a ênfase da frase. Como a gente vai estudar versículo a versículo, a gente precisa entender às vezes um pouquinho da gramática, da construção, para você não se perder nos próximos versículos, tá? Então, quando você vê isso, você precisa entender, né? Existem vários exemplos na Bíblia onde o testemunho, a revelação, ela é sobre Jesus e outras quando ela vem de Jesus, ela pertence a Jesus. É Jesus quem está revelando. Um desses exemplos é Gálatas 1:11, versículo 12, né? Que nós vamos ler lá em Gálatas, aonde diz assim, ó: faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo aos homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha a frase que João usa, revelação de Jesus Cristo. Paulo também usa, ele diz, olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês não é um testemunho de Jesus que eu ouvi de outras pessoas, não, é uma revelação de Jesus Cristo, que ele mesmo me deu essa revelação, tá? Então talvez para você, se você não parece fazer muito sentido essa discussão gramatical, não tem problema, parte para a próxima, mas o importante é você entender que a ênfase desse texto não é uma revelação sobre Jesus, né? Embora todo o livro, sim, ele vai também falar sobre Jesus, mas a ênfase da construção dessa frase é que o Apocalipse ele é uma revelação que está sendo dada por Jesus a João, os seus servos, para declarar a todos os servos, para toda a igreja, tá? Jesus está trazendo uma revelação para a igreja por meio deste livro. E aqui surge uma grande questão. Sempre que você pega aquelas Bíblias mais antigas, você vai ver escrito ali Apocalipse de João, né, quando começa o livro. Mas você vai perceber que quando você lê o primeiro versículo, você vê que o melhor nome a ser dado a esse livro poderia ser Apocalipse de Jesus, porque essa é a tradução original, revelação de Jesus que Deus lhe deu. Revelação de Jesus, Apocalipse de Jesus, tá? Então, a gente comumente chama de Apocalipse de João, porque João foi um instrumento de Deus usado por Jesus, o Cristo, e por Deus para revelar essa mensagem a toda a igreja, tá? Mas esse livro poderia muito bem também ser chamado de Apocalipse de Jesus, porque ele é uma revelação de Jesus para a sua igreja.